Olá, a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, no seu lar e na sua família. Quero compartilhar com vocês um texto dentro da palavra do Senhor, nosso Deus, que está registrado no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, o versículo de número 18, que diz assim: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Este servo de Deus, profeta Malaquias, que o significado do seu nome é Deus, ou melhor, meu mensageiro. Ele fora contemporâneo de Neemias, o servo de Deus que Deus usara a Neemias para a restauração dos muros, a restauração de Jerusalém e a restauração também do templo de adoração ao Senhor nosso Deus. E Malaquias, esse servo de Deus, Deus agora estava o usando para trazer mensagens de correção, mensagens de exortação ao povo de Israel, que, embora estando de volta à sua terra, estando com Jerusalém restaurada, a história da palavra de Deus nos diz, neste livro do profeta Malaquias, sendo ele o último profeta que Deus levantara, depois de um período de silêncio de 400 anos, quem lê este livro do profeta Malaquias, que está entre os profetas menores, vê a condicional que estava o povo de Deus, o povo de Israel. Uma condição que era lastimável, totalmente alheio, totalmente distante dos propósitos que Deus queria que eles estivessem. Uma nação agora que estava com seu sacerdócio, os sacerdotes eram corrompidos, e Deus levantara Malaquias para trazer mensagens de exortação, porque depois dessa restauração de Jerusalém e o templo do Senhor, havia divórcios no meio do povo de Deus, casamentos com cônjuges pagãos, negligência com o templo e com o dízimo, liderança sem temor a Deus e indiferentes. Essas condições estavam não somente no meio do povo, mas também no sacerdócio, podemos dizer no linguajar do dia de hoje que estamos vivenciando, de cima do templo até a parede final da casa de adoração ao Senhor nosso Deus. A corrupção dos sacerdotes eram pesos de duas medidas. Para um, a exortação e as leis eram aplicadas de forma diferenciadas, e para outros, de outra forma. Faziam vista grossa a tratar de casos inerentes àquilo que Deus trazia como mandamento à nação de Israel. Enfim, o formalismo, a religiosidade havia tomado conta dos sacerdotes e do povo
em Jerusalém, do povo em Israel. E o Senhor nosso Deus, que sempre foi e sempre será um Deus zeloso, um Deus de ordem, um Deus que traz os seus mandamentos para que o seu povo faça as suas devidas observâncias e procura andar por eles, porque assim o fazendo serão abençoados. Mas nessa condição aqui que estava a condição do povo de Israel, totalmente distante de Deus, fazendo o que era contrário a Deus e aos seus mandamentos. E Deus já não estava suportando mais essa situação. Deus levantara a Malaquias para trazer essas mensagens exortativas, essas mensagens para que o povo se arrependesse. Mas, vamos dizer assim, a grosso modo, o descaramento do povo era tão grande que eles diziam assim ao profeta e a alguns sacerdotes que não haviam se corrompido, que era a minoria da minoria: em que nós temos roubado a Deus? O que é que nós estamos fazendo errado? E quem lê o livro deste profeta Malaquias, que são 4 capítulos apenas, está dizendo, está escrito, está lá dentro da palavra do Senhor. A observância concernente aos mandamentos, às leis que o Senhor havia vos entregue. E eles, com a cara impúdica, faziam daquilo menos caso, não davam o devido valor, porque estavam totalmente distantes dos caminhos do Senhor. Tinham caído na religiosidade, no formalismo. Tinham para si, não, nós somos uma nação eleita, Deus nos restaurou, estamos de volta, enfim, vamos continuar, e a nossa vivência é esta aqui. Porém, o Senhor nosso Deus, que é um Deus de amor, é um Deus zeloso, mas também é um Deus que corrige ao filho a que ele ama. É bíblico, está na sua palavra. Ele tem prazer de corrigir. Por que essa correção? Para que não venha a punição, para que o filho seja agraciado pelas bênçãos que o Senhor tem prometido pela sua palavra. Mas o homem, como o é e continua sendo até o dia de hoje, tem a sua índole voltada, mais propensa para o mal, para errar, para pecar, para distanciar-se de Deus. Deus continua falando e corrigindo da mesma forma. E esses versículos que nós temos lido com vocês, diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O versículo 16, a partir do versículo 16, diz assim: então aqueles que temem ao Senhor falam, cada um com o seu companheiro, que não era a totalidade do povo de Israel que estava corrompida. Havia uma minoria ali que era justo, que era temente a Deus. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como homem poupa a seu filho que o serve. E o versículo que temos lido: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus avisando e deixando claro. E a Bíblia nos diz que diante de Deus existe um memorial, existe um livro.
que ali naquele livro está escrito um relatório, podemos dizer no nosso linguajar de hoje, um diário da vida de cada um de nós. E nesse memorial que está escrito diante de Deus, tem ali a narrativa do procedimento de cada um. E Deus, trazendo isto à memória, Ele está dizendo que Ele não vai se esquecer deste memorial. Que isto tem a sua valia, tem o seu valor diante dEle no momento da sua correção. Quando nós trazemos isso para o dia de hoje, em pleno século XXI que nós estamos vivendo, é com dor na alma e com pesar no nosso coração que nós estamos vivenciando dias difíceis da Igreja de Cristo na Terra. Onde nós vemos no Brasil e fora do Brasil, e por experiências vividas de viagens que faço e que já fiz e que estou fazendo, algumas igrejas, elas estão caindo neste erro, não somente o povo, não na sua totalidade, mas um percentual significativo. E em conformidade com isso, a começar por cima do púlpito. Alguns líderes que estão distantes da aplicação e de falar a verdade dentro da palavra do Senhor, nosso Deus. E alguns deles até aludem, dizem assim, em alguns comentários que às vezes nós comentamos, existem muitas igrejas hoje, pastor, e não se pode apertar muito. Os dias mudaram. E na fala de alguns, vem na minha memória que realmente os dias mudaram, mas o pecado não mudou, o diabo não mudou e a palavra de Deus também não mudou. Os mandamentos, tudo quanto está ordenado por Deus dentro desta palavra, deste livro santo, continua tendo o seu valor. A observância concernente à conduta do homem para chegar aos céus continua a mesma. E alguns líderes, infelizmente, caem no erro, no peso de duas medidas. Começam a trazer contaminação para o vosso ministério. Para fulano é aplicado de uma forma a palavra, para outro de uma outra forma. Por motivos financeiros ou por motivos parentescos. Mas o nosso Deus, que é um Deus que Ele é o justo juiz e na sua mão Ele tem a balança justa, Ele não aceita este tipo de procedimento. Então isso que nós estamos vivenciando hoje não é novidade. Este pecado, essa peçonha mortal, já era desde lá, aonde os ministros, aqueles que Deus levantava para ser a boca de Deus e para trazer os pecados do homem para falar com Deus e oferecer sacrifícios pela pessoa diante do altar para Deus, já estavam corrompidos. Então este pecado não é de agora. E isso as narinas do Senhor nosso Deus sempre cheirou e sempre vai cheirar mal. E o nosso Deus não aceita isso. O nosso Deus não usa de parcialidade com ninguém. E este versículo diz-nos assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Justo. O que é o justo? Justo, imparcial, reto, íntegro, legítimo. Aquele que não tem culpa. Ímpio, que não tem piedade, que é desumano, cruel,
sem misericórdia. Ô pastor, mas isso é falado para dentro da nação de Israel, dentro da igreja hoje? É. Essas qualificações de pessoas eram existenciais lá, no meio do povo de Deus, e são existenciais também hoje num povo que diz que está servindo a Deus, que tem a Bíblia como seu manual para chegar aos céus. Porém, esses que assim procedem nessas qualidades distintas que diferem um e do outro, o formalismo tem esse poder de corromper, de corroer, de tirar aquilo que está de bom implantado pela salvação em Cristo Jesus e é colocado lá dentro pela habitação do Espírito Santo, sendo ele justo diante de Deus, porque Cristo é que nos justifica à mão direita de Deus Pai pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. É Cristo quem nos justifica. Então, quando isto procede na vida do homem, na vida daquele que serve a Deus, mediante o deixado, trabalhar do Espírito Santo, ele é uma pessoa justa, ou seja, ele procura viver uma vida no temor a Deus, na imparcialidade, ele é reto, ele tem integridade de caráter, integridade de alma e de espírito, ele é legítimo, ou seja, ele não é falso, ele não é hipócrita, é aquele que não tem culpa. Mas quando isto não acontece, o Espírito de Deus se ausenta dentro dele e ele fica no formalismo, na religiosidade, de cima do púlpito até a parede do fundo, come do pão, bebe do vinho e pode ter até dom dentro da sua própria vivência. Mas ele está no formalismo, ele está distante de Deus, tem a sua alma corrompida, tem o seu espírito enegrecido totalmente pela impiedade, por fazer contrário à palavra, porque ele conhece a palavra. Então ele torna-se ímpio, ou seja, que não tem piedade, ele não tem bondade na sua vida. Porque o amor é a prática da bondade. Ele é desumano, ele é cruel, ele é sem misericórdia. Ele não usa de misericórdia para com ninguém. E essas qualificações eram existenciais no meio do povo, desde o sacerdote até os membros da igreja, vamos assim dizer, nos dias de hoje também. Mas o nosso Deus, ele sempre vai querer trazer correção àqueles que são filhos. Vai sempre puxar a orelha daqueles que ele quer que chegue aos céus. Daqueles que ele quer que se deixe admoestar e ensinar pela sua palavra e ser sensível ao Espírito Santo de Deus que ele deu para fazer morada dentro de cada um de nós. Mas se este não deixar ser exortado, admoestado, ensinado por Deus e pela sua palavra e sendo sensível ao trabalhar do Espírito Santo a conduzi-lo na ser a obediência da sua palavra para chegar aos céus, não adianta. Ele vai ficar totalmente contrário a Deus, ele vai se tornar ímpio e dentro da casa do Senhor. E diga-se de passagem, hoje uma das grandes estratégias que está funcionando essa arma muito habilmente na mão de Satanás e dos demônios do inferno, ele não tem essa preocupação de tirar aquele que se diz ser crente de dentro da casa do Senhor. Essa estratégia para ele já não é existencial, ele quer deixar lá dentro, de cima do púlpito até a parede do fundo. Por quê? Porque o poder de implosão, ele é muito maior do que o poder de explosão. A implosão, ela traz detrimento à estrutura, ela fragmenta os alicerces e a proporção que isso acontece, tudo vem abaixo. Então, a estratégia de Satanás é deixar aqueles que são contrários a Deus e a sua palavra, o ímpio, dentro da casa do Senhor, dizimando, melhor dizendo, contenda, trazendo problemas de ordem ministerial dentro da casa do Senhor, de cima do púlpito, desde o sacerdócio até a parede do fundo. Era o que acontecia na nação de Israel e é existencial nas igrejas no dia de hoje. Por isso que muitos pastores, diga-se de passagem, pastor, porque pastor sofre pelo rebanho. Pastor, ele ora, ele jejua,
ele tem a sua vida procurando manter pautada pela palavra, mesmo sendo pecadores que nós somos, e venhamos talvez até a cair, mas o Senhor não nos deixa caído, ele nos coloca de pé. Mas ele sofre, e não somente na sua alma, no seu espírito, mas ele tem detrimento de ordem física. Todos aqueles que são, digo de novo, pastores, todos esses têm problemas de saúde, eles se definham. O desgaste físico é real na vida daquele que é pastor, porque ele sofre pela obra de Deus. Mas aqueles, como alguns dizem por aí, eu tenho saúde, eu não tenho problema nenhum, é porque ele não é pastor. Ele não sofre, ele não consagra, ele não jejua, ele não visita, ele não prega, ele não tem palavra. Enfim, ele está vivendo no formalismo, está totalmente com a sua alma entenebrecida, com o poder, com a posição e o dinheiro. É só o que lhe importa. Mas aquele que tem no íntimo do seu coração o desejo de zelar pela igreja, como esse servo de Deus aqui que Deus usou, um dos profetas menores, Malaquias, que o seu nome significa meu mensageiro. Hoje, pastores são alguns ainda, e podemos até dizer no Brasil, existem ainda 7.000 que não se dobraram. São dispenseiros da glória de Deus, aleluia. São pastores de verdade, têm compromisso com Deus e com a palavra. Prega, exorta, adverte, em tempo e em fora de tempo, como a Bíblia nos ensina, com uma conclusão e um objetivo, para que o povo não viva na corrupção, para que o povo não viva distante de Deus, no formalismo, não viva na impiedade, mas que o povo volte-se para Deus, para que possa estar pronto para o arrebatamento da igreja, que vai acontecer a qualquer instante. Por isso que o servo de Deus, sendo usado por Deus, trouxe esse versículo tão glorioso. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É tão maravilhoso servirmos a Deus, amados. O Senhor Deus, Ele cuida de cada um de nós, em todo tempo, em todo instante. Olha o que nós somos agraciados por Deus, pela dádiva de viver, pela dádiva de ter um Senhor, nosso Deus, que cuida de cada um de nós. Embora venhamos a ter problemas, dificuldades, aflições nessa vida, mas o Senhor, nosso Deus, está sempre cuidando de cada um de nós na nossa caminhada no dia a dia. Como você já ouviu falar, este dia é uma dádiva da parte do Senhor, nosso Deus. É um presente, é o hoje, é o aqui, é o agora. Hoje o Senhor nos calçou, hoje o Senhor nos vestiu, hoje o Senhor nos alimentou, hoje o Senhor nos deu morada. Glória a Deus por isso. Basta cada dia o seu mal. O Senhor proveu hoje, o amanhã Ele proverá todas as coisas. Mas a grande diferença é de quem serve a Deus e quem não serve, do justo e do ímpio. E Deus vai mandar o seu Filho amado Jesus Cristo para vir buscar a sua igreja, que ela é composta de justo, de um povo especial, separado, zeloso e de boas obras. Este é o justo, este é a igreja. Ele não está no formalismo, ele não está na impiedade, ele não está na religiosidade, mas ele está em Cristo, procurando a cada dia que o seu caráter venha a ser formado pelo caráter de Cristo, através do Espírito Santo e dos santos ensinos desta palavra. Esta era a mensagem que o servo de Deus, profeta Malaquias, estava trazendo ao povo de Israel, para que não vivessem mais assim, porque a vossa condicional era esta, como eu acabei de vos ler alguns instantes atrás. Depois da restauração do templo, havia divórcios, casamentos com cônjuges e pagãos, ou seja, mulheres e homens de outra linhagem que não era de Israel. Negligência com o templo e o dízimo, liderança sem amor a Deus e indiferentes, totalmente corrompidos.
Amados, preste bem atenção. Tudo isto aqui vai passar. Tudo isto aqui vai terminar, isto aqui vai ter um fim. Isto vai cessar. O eterno, o bom, o ótimo, o excelente, que faltam palavras para trazer a interpretação, é o eterno com Deus. Lá é o que Deus tem de melhor para aqueles que são seus, para o justo, para o salvo, para aquele que procura se portar neste mundo como igreja, sendo diferente. Nessa diferença que a Bíblia deixa muito bem claro. Você vai ver a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve a Deus e aquele que não serve. E essa diferença vai aparecer quando Jesus voltar. Já nesses momentos que estamos vivenciando aqui, com os nossos olhos, nossos ouvidos, nós já podemos discernir quem serve a Deus e quem não serve. Quem é justo e quem é ímpio dentro da casa do Senhor. O seu procedimento revela o quem é ele por dentro, o seu caráter, o seu perfil diante de Deus, pela manifestação, o ensino dessa palavra. Estamos vivenciando os últimos dias da igreja na terra, queridos. Que nós venhamos a ser responsáveis. Porque, como eu tenho por costume dizer, a vida não é um parque de diversões. Viemos aqui e é só festa, é só alegria, e ótimo, que maravilha, e oba, vamos festejar. Não. Existe uma responsabilidade. Primeiro a saber-se. Nós não somos cidadão deste mundo. Nós estamos em terras estranhas. Nós somos peregrino. A nossa pátria, o nosso lar é o céu. É para lá que nós vamos retornar. E é lá que Deus tem preparado o melhor, que não passa pela nossa mente e nem desceu ao nosso coração, que está escrito na Bíblia, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que estão aguardando a vinda do seu Filho amado Jesus Cristo. Mas isto é para aquele que deixa Cristo Jesus justificá-lo e torná-lo, mediante a sua humildade, justo diante de Deus e vivendo uma vida justa aqui na terra. Mas se for contrário a isto, ele é ímpio. Mesmo tendo a Bíblia na mão, estando dentro de uma igreja, de cima do púlpito, a parede do fundo, não importa. Título não dá direito a ninguém de morar no céu. Título não leva ninguém para o céu. Jesus vai vir buscar salvo. É salvo que Jesus vai vir buscar, que é participante do corpo da noiva de Cristo. Salvo. Título não dá direito a ninguém de ir para o céu. Pelo contrário, os títulos que recebemos aqui, vamos prestar conta lá. A Bíblia diz: a quem muito é dado, muito vai ser requerido. Então, se você quer ter responsabilidade, quer sentar numa cadeira, quer ter nome, quer ter posição, se prepare, você vai prestar conta de almas. Você vai prestar conta de almas. Palavras e atitudes, todas feitas que foram contrárias à palavra, Deus vai cobrar de ti. Não vai escapar. Tudo vai ser passado pelo fogo. Se sobrar crédito, ótimo. Se não sobrar, Deus é justo. Por isso, amados, vamos viver uma vida íntegra diante do Senhor nosso Deus. Deus conhece quem é você, quem somos nós. Ele sabe quem somos. Ele conheceu o povo de Israel. Por isso que daí para frente, durante 400 anos, o Senhor nosso Deus calou-se. Não usou mais ninguém para falar. Veio então e levantou João Batista. E a mensagem de João Batista era esta: arrependei-vos. Sempre é a mesma tecla que o Senhor nosso Deus fala com o homem: arrependimento. Se houver arrependimento na vida daquele que está vivendo na impiedade, com certeza vai ser convertido e vai para o céu. Ou seja, na sua conversão, na etimologia da palavra convertido, vai haver uma mudança de caminho. Ele vai converter o seu caminho. O seu posicionamento vai ser convertido.
E agora ele vai tornar-se, possivelmente mediante o seu deixar pela palavra e pelo Espírito, um cidadão dos céus. Vai começar a tornar-se justos e as suas obras justas. E o Senhor Jesus Cristo sendo glorificado na sua vida. Por isso que o Senhor nosso Deus sempre requereu do homem isto, arrependimento, postura justa diante de Deus e também daquele que é o homem, o seu semelhante. Porque o nosso Deus é justo, o nosso Deus é bom, o nosso Deus é amor. Ele usa de compaixão, ele usa de misericórdia. E esse Santo Evangelho foi nos deixado nesta finalidade. E estamos vivenciando uma crise no meio evangélico, no mundo cristão hoje, aonde se pregar esta palavra aqui na sua essência, como verdadeira palavra, verdadeiro evangelho, o que se prega, o que se diz, a verdade aqui, mensagem de salvação, mensagem de compromisso com Deus, mensagem de santificação. Pastores e preletores que são mensageiros com esse tipo de mensagem, como eu sou, e muitos no Brasil são, não tem uma agenda muito grande, queridos. Não tem. Mas por que não tem? Porque essa crise, ela é mundial. A igreja hoje, como eu já tenho falado, em alguns lugares, num percentual muito grande, é um povo mimado. Querem receber palavra de autoajuda, mas não querem receber palavra de ajuda do alto. Não querem. Querem ouvir o que agrada aos ouvidos, mas não querem ouvir o que Deus tem para falar. Mas ainda existe dispenseiro na terra. Ainda existem mensageiros na terra. Ainda existe palavra para ser anunciada e pregada. E este livro santo ainda continua a dizer até o final dos séculos. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém, amados? Que Deus os abençoe, que Deus os ajude e que a bênção do Senhor possa ser derramada sobre a sua vida. Oremos ao Senhor. Querido e bondoso Pai, Senhor de amor, Senhor de graça, nós te adoramos, meu Senhor, porque Tu és maravilhoso. Tu és um Senhor que ama, um Pai que corrige, um Pai que nos quer bem, um Pai que Tu tens preparado tudo do bom e do melhor nos céus e também para desfrutarmos, Senhor, das Tuas bênçãos enquanto aqui nós vivemos neste mundo. Bem verdade é que de lutas, de aflições, mas Tu sempre tem um oásis, ó Senhor, em meio a todos os desertos que enfrentamos neste mundo. Tu sempre prepara um oásis, águas cristalinas, meu Senhor, de bálsamo e de refrigério para a nossa alma e o nosso espírito enquanto passamos por este mundo. Pai de amor, abençoa esse Teu servo, essa Tua serva, abençoa este casal, abençoa esta família, protege, sustenta, que Teu Espírito trabalhe com liberdade na vida de todos, em conformidade com a Tua palavra, para que o bom nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na vida de cada um de nós. Senhor de maravilha, opera, Senhor, e fala com os líderes, Senhor, no Brasil, para que possam levar a Tua igreja a cada dia, pela revelação da Tua palavra, que possam ter as vossas vidas também no altar, como atalaia, como dispenseiros da Tua glória, da Tua dispensa, dando palavras, Senhor, de eficácia, de alimento puro, genuíno para a Tua casa, como ovelhas, meu Senhor, para que possam ter alimento, para que possam produzir lã, leite, gordura e o Teu nome ser glorificado. Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de graça, guarda a Tua igreja e desperta o Teu povo, ó Pai, para estar compromissado contigo e com a Tua palavra. Ó Pai, assim nós oramos, cremos, meu Senhor, e Te louvamos pelo Teu Santo Espírito que trabalha ainda na terra, nos preparando para encontrarmos contigo no nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Que Deus te ajude. E que o Espírito Santo do Senhor possa Ele ter liberdade na sua e na nossa vida de trabalhar a cada dia para que nós possamos estar
conscientes que existe uma grande diferença do justo e do ímpio, daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque Ele, o Espírito Santo, é Ele quem nos dá o discernimento, a visão ampliada, os olhos aclarecidos por Ele, pelo colírio do céu, para discernirmos o lugar onde estamos, se lá tem compromisso com Deus, tem compromisso com a palavra, e nós possamos servir a Deus de verdade e possamos estar na qualificação de igreja, de justo, daquele que serve. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus proteja a ti, a tua família e a tua casa. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.